Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o quadro Café com Consultor. Estamos já no episódio número 3 aqui do nosso quadro. Se vocês estão gostando, já deixa aí nos comentários. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer aqui uma lição que provavelmente vocês não imaginariam que iriam ouvir de mim, tá? Porque o que a gente normalmente coloca na cabeça, né? Pô, o Thiagão, consultor financeiro e tal, ele ajuda as pessoas a acumular patrimônio, né? Tem toda aquela coisa, né? A jornada do investidor, juntar dinheiro e tal. Mas a lição de hoje, pessoal, é o seguinte: dinheiro é para gastar, gente. Dinheiro é um instrumento, ele é para ser utilizado. Não sejam as pessoas mais ricas do cemitério. Você não deve ser a pessoa que juntou dinheiro a vida inteira e nunca abriu a mão, nunca aproveitou essa riqueza que você construiu, tá certo? Eu vou contar aqui o caso hoje de 3 investidores que trabalharam comigo e a minha recomendação para eles foi essa, gente, gastem o dinheiro de vocês, aumentem o seu padrão de vida, vocês podem, vocês têm essa condição, então aproveitem a vida de vocês, tá certo? Eu vou dar mais detalhes aí de cada um desses casos, qual era o contexto também, mas a moral da história é essa, tá bom? Então, antes de começar, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever, deixa o like aí também se você está curtindo esse quadro aqui, o Café com o Consultor, e deixe sua opinião aí, suas dúvidas aqui nos comentários também, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui, ó, olha o que eu separei aqui pra gente, tá? O primeiro caso, ele é um caso de 2 pessoas, tá? É um caso que é muito semelhante um com a outra, tá? Dessas 2 aqui, depois tem um terceiro que é um pouco mais diferente, tá? Mas essas 2 aqui, os 2 iniciais, que eu vou contar de uma única vez, são pessoas que receberam herança. Então, visualizem, né, pessoal? Você já deve estar imaginando assim, né? Pô, não é o meu caso, né? Eu não recebi uma herança. Mas dá pra gente imaginar como se fosse com a gente, tá? Mas vamos pensar o seguinte. Eram 2 pessoas, né, que já tinham sua vida estabelecida, já tinham seu trabalho, já tinham a sua fonte de renda, né? Já tinha tudo bem estabelecido, tudo bem tranquilo ali, a família encaminhada, a vida acontecendo normalmente, né? A pessoa não passava aperto, estava tudo certo, mas esse dinheiro veio, esse dinheiro surgiu, né? Quase como se ele tivesse caído do céu. Era um dinheiro que não era imaginado, né? Na verdade, nesses 2 casos aí, a herança era do familiar direto, né? Era do pai ou da mãe. E aí o valor recebido ele estava trancado assim na justiça, né? Já fazia bastante tempo. Então já era uma coisa assim que uma hora ele vai aparecer, mas a gente não conta com esse dinheiro, né? E aí quando ele entrou, quando ele apareceu na vida dessas pessoas, o patrimônio delas, ele deu um salto, né, do dia para a noite e virou uma coisa assim que já estava fora do ritmo, assim, né? Pô, as pessoas tinham ali um ritmo de crescimento de patrimônio que era natural, né? A pessoa estava juntando o patrimônio dela, estava crescendo, aportava, mas aí do nada, pum, veio aquele boost, né? Ó, o dinheiro aumentou do dia para a noite. Então essas 2 pessoas aqui no caso, elas pularam etapas, né? O crescimento do patrimônio delas, ele deu esse salto por uma coisa que veio de fora, né? Então a pessoa, ela olhava para a vida dela e pensava assim, poxa, eu já estou num patamar de riqueza acumulada e isso me dá uma certa segurança, não é verdade? Só que tem toda aquela carga emocional que vem junto com o dinheiro que é herdado, né? A pessoa ela tem muito medo, ela não quer desperdiçar aquele dinheiro. E foi exatamente esse o caso que eles me relataram, né? Eles falaram, olha, a gente tem meio que um compromisso, né, psicológico com esse dinheiro. Como ele é um dinheiro que veio já herdado, a gente não pode desperdiçar ele. Só que aí o extremo que a gente bota isso na psicologia, né, é de que, olha, eu não quero nem encostar nesse dinheiro, na verdade. E isso aí normalmente é uma consequência natural. A pessoa ela cria aquele bloqueio psicológico com o dinheiro, né, como se ela não merecesse, como se não pertencesse a ela, né? E aí o primeiro trabalho que a gente tem que fazer é desconstruir essa camada, né? É a gente olhar para aquilo ali como não, olha, foi uma fortuna que aconteceu na tua vida, mas agora a página está virada, esse dinheiro te pertence, né? Esse dinheiro é seu por direito, não tem motivo nenhum para você não considerar usar esse dinheiro, né? E aí, claramente, não é só as palavras que resolvem aqui, né? A gente tem que fazer um plano concreto. E aí, no caso dessas 2 pessoas, o que a gente construiu, né? Uma conta, né? Fez um cálculo de quanto que esse dinheiro geraria de frutos, né? Geraria de benefício.
E a minha recomendação para essas duas pessoas foi, gente, gastem mais dinheiro, aumentem o seu padrão de vida. Vocês já podem, né? É quase que, olha, vocês já estão aposentadas, entre aspas, né? Então você pode viajar mais, você pode comer mais em restaurante, você pode sair mais à noite. Você tem essa possibilidade, né? Não precisa mais viver do jeito como vivia antes, porque com esse aumento de patrimônio agora, é sustentável, dá certo, funciona, a conta tá fechando. Porque quando a gente olha para esse negócio, ele meio que vira uma engenharia, né? A pessoa que tem já um patrimônio muito grande e esse patrimônio gera renda passiva para ela, ela pode sim se dar certos luxos, né? Claro que não vai ser nada desenfreado, assim, né? A pessoa não tem riqueza infinita, ela não é um cara aí da família real da Inglaterra, né? Que tem dinheiro infinito, só uma brincadeira aqui, né? Mas ela pode, né? Ela pode aumentar esse padrão de vida e foi essa a minha recomendação. O resumo da ópera, né? Foi, pessoal, gastem mais, vivam melhor, aumentem o seu padrão de vida. E aí, essas pessoas aí seguiram esse conselho, né? É um conselho fácil de ser adotado, né? E aí, hoje em dia, o que elas fazem, né? Elas viajam mais. Na prática, o plano foi o seguinte, a gente fecha um ano inteiro, né? Fecha um ano de rendimento ali na carteira, a gente apura quanto que foi a rentabilidade, apura quanto que foi a inflação e retira só uma parte daquilo que foi a mais em relação à inflação, né? Então aquele patrimônio está sempre se corrigindo, ele cresce conforme a inflação e ao longo do ano seguinte elas utilizam ali aquele valor a mais, né? Aquele excesso, aquele dinheiro ali que é um ganho a mais, né? Um ganho real. E aí serve aí para viajar, serve para sair mais em restaurante, para curtir mais a vida, né? Para criar experiências, tá certo? O resumo da ópera aí eu acho que é esse, né? O dinheiro servindo para gerar novas experiências, tá? Eu até vou fazer um parênteses aqui, pessoal. Eu vou pegar um livro que eu tenho aqui atrás, que é esse livro aqui, ó, Morra Sem Nada, tá? Eu vou já resumir a história para vocês, tá? Eu não gostei desse livro aqui. Eu achei ele meio extremista para um lado que não funciona, tá? Então o negócio aqui é o seguinte, ó. Esse livro aqui ele tem algumas lições legais. A primeira delas, que é o que eu tô querendo fazer, o paralelo aqui, é essa de usar o dinheiro para criar experiências, tá? E a gente não precisa esperar ficar velho para fazer isso. A gente pode fazer isso enquanto é jovem. Foi o caso dessas duas clientes aqui, dessas duas que eu tava relatando até agora, né? Pessoas que estão em idade de trabalho, que ainda não são velhas, né? São adultos, mas não são idosos, estão na flor da idade, né? Então tem que usar o dinheiro para criar experiências. Tem que usar o dinheiro para lembrar, para quando chegar na velhice você olhar para o passado e lembrar, olha, eu aproveitei, criei boas experiências aí com esse dinheiro que, no caso delas, apareceu para mim, mas poderia ter sido o dinheiro que elas construíram ao longo da vida, né? Então é um paralelo aí que se faz com esse livro aqui, tá? Depois eu posso falar mais sobre esse caso, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu posso detalhar melhor esse livro aqui, mas que nem eu falei, eu não gostei muito, tá? Eu gostei de algumas partes só, mas a gente pode comentar com mais detalhes aqui. Beleza, gente? Agora eu vou contar o terceiro caso aqui no caso aqui, né? O terceiro cliente, né? A terceira pessoa que teve um caso parecido com esse e que a minha recomendação também foi, cara, gaste o seu dinheiro, use o seu dinheiro, tá? Só que esse caso aqui ele é mais emblemático, tá, pessoal? Ele é mais interessante ainda, mais legal ainda. Por quê? Esse investidor que trabalhou comigo aqui, pessoal, ele é um cara que ele tem restrições físicas, ele tem deficiências, né? Ele sofreu um acidente, então a vida dele é um pouco mais limitada, né? E uma das coisas que ele tinha já no orçamento dele programado era uma cuidadora e também uma diarista, né? A pessoa que ia lá cuidar dele, administrar os remédios, fazer ali a rotina do dia a dia, e a diarista que cuidava da casa, fazia comida, né? Deixava tudo em ordem ali para ele, tá? Isso aí, dependendo do contexto, né? Ele é um cara que sempre foi assim, classe média, né? Nunca foi um cara de muita riqueza e tudo mais, mas ele tem um bom patrimônio acumulado. E aí esse cara, pessoal, numa das nossas reuniões, ele relatou assim pra mim, ele falou, cara, essas pessoas vêm aqui prestar o serviço pra mim, né? Mas elas poderiam vir mais. A coisa mais emblemática que ele falou é o seguinte, olha, a diarista, por exemplo, né? Ela faz a comida, mas a comida não fica boa, né? Ela faz e aí deixa para a semana inteira, aí ela cozinhou na segunda, por exemplo, lá na sexta-feira já tá meio velha aquela comida, né? Não tá gostosa ainda aquela comida, então ela poderia vir mais, ela poderia cozinhar 3 vezes por semana, ou sei lá, né? Vir com mais frequência, tem trabalho para ela poderia cuidar de outras coisas, né? Então,
A moral da história era o seguinte, ele poderia ter mais serviço desses profissionais, ele poderia pagar mais, né? Só que aí no orçamento dele, né, ele não considerava a hipótese de usar uma parte da renda passiva. Na cabeça dele, aquele dinheiro ali, ele não é um cara herdeiro, tá? Ele não é herdeiro, muito pelo contrário, aquele dinheiro todo foi o que ele construiu ao longo da vida. Então ele olhava aquilo como uma segurança, ó, é o dinheiro da minha família, é o dinheiro que se precisar de alguma coisa aí é dali que vai sair, né? Mas é um patrimônio que eu só vou usar, assim, em último caso, né? Nunca passou pela cabeça dele usar aquele dinheiro ali de uma forma, assim, um pouco mais estratégica. Então a gente fez essa conta, né? A gente parou para pensar assim, ó, cara, quanto que custaria mais tu pagar para diarista vir todos os dias e para cuidadora vir todos os dias também? Aí a gente fez a conta, chegou no valor determinado, e aí a gente fez a conta reversa para saber se o dinheiro dava conta de entregar essa renda passiva. E a resposta, pessoal, foi que sim, com muita tranquilidade. Então esse cara conseguiu usar o dinheiro dele, o dinheiro que ele acumulou ao longo da vida, para aumentar o bem-estar, para aumentar o padrão de vida dele de uma forma assim, ó, totalmente cuidada, totalmente estratégica, né? A gente fez a conta, o dinheiro não iria se deteriorar, iria manter toda a segurança que ele precisa, o dinheiro continuaria crescendo conforme a inflação e na vida do dia a dia ali ele vai ter muito mais bem-estar, né? Muito mais tranquilidade, a comida vai ficar melhor, a diarista vai vir com mais frequência, né? Então, a gente conseguiu usar o dinheiro dele ali de uma forma muito mais estratégica, beleza? Então, gente, eu acho que essa é a lição que eu queria trazer aqui para vocês hoje, tá? A moral da história, né? A moral da história, o dinheiro é um instrumento, pessoal, o dinheiro é para ser utilizado. Então, ó, não adianta nada a gente ter uma conta bancária enorme lá, um dinheiro sobrando pra caramba, mas está passando aperto no dia a dia, né? Ou não estar construindo experiências, não estar aproveitando, não estar botando esse dinheiro para trabalhar, literalmente, né? Hoje em dia é muito clichê, a gente sempre ouve falar, o dinheiro tem que trabalhar por mim, não sei o que e tal. Isso é fazer o dinheiro trabalhar por você, tá? É você botar ele para ser usado, ele gerar experiências, ele gerar bem-estar, ele gerar satisfação no seu dia a dia. Tá certo? Então, resumo da ópera aí, não adianta nada ser a pessoa mais rica do cemitério, né, pessoal? A gente não vai levar nada dessa vida, então tem que usar de forma estratégica aí o dinheiro para que ele gere mais bem-estar e mais experiências. Beleza? Se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de comentar, deixa o like também, se inscreve aqui no canal. Muito obrigado por assistir, um grande abraço para todos e até a próxima!